cá, é? Que eu tirei, não foi eu puxei pra cá. É porque eu gosto do negócio perto da minha boca, tu não sabe? Muito bem-vindo ao Café com Pace. Nós estamos no episódio 23. Porque agora são muitos episódios, eu já estou começando a me confundir. É porque é sucesso absoluto de bilheterias e trazendo pessoas maravilhosas. Hoje com Ju Reis, amiga, nutricionista maravilhosa, modelo de mulher. Ela não é só linda, ela é modelo, exemplo de mulher. E para esse papinho maravilhoso, que muita gente tem me pedido, é falar sobre o momento que estamos vivendo e que está sendo tão comum, mulheres nas nossas idades, iniciando os esportes e relatando situações diversas das mais novas, né? O que diferente está acontecendo nesse momento e o que a gente pode fazer? É o fim do mundo ou é o início de uma nova era? É o início de uma nova era. Aí tá certo. Porque a gente hoje em dia, como se fala muito, antigamente, na época das nossas mães, não se falava em menopausa, né? Existiam aquelas mulheres que ficavam estranhas, as mulheres ficavam esquisitas, as mulheres ficavam depressivas e ninguém sabia que era um processo hormonal em função de uma coisa fisiológica nossa que todas nós passamos, que é a menopausa. Sim. Então hoje as mulheres na menopausa, mulheres com poder, mulheres com vozes, elas falam sobre a menopausa. Então a menopausa hoje em dia deixou de ser um tabu para ser uma coisa que a gente pode vivenciar e fazer dela a nossa melhor fase. Umas mais, outras menos, as que podem fazer reposição, as que não podem fazer reposição hormonal, como foi visto no episódio passado. Então, hoje em dia, as mulheres começam a se reinventar e se redescobrir no processo da menopausa. E a atividade física, hoje, também é uma coisa que é muito abordada, que é muito falada, que é muito feita, né? A gente vê que hoje em dia é mais academia do que boate. Então, as pessoas começaram hoje a entender a importância da atividade física. E as mulheres da menopausa mais ainda, porque a gente precisa mais ainda nesse processo da menopausa. E a gente, como corredora, como amantes de corrida, a gente sabe que a importância que é a corrida para a nossa parte mental, porque a menopausa traz o processo da depressão, traz o processo da sensibilidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer a parte resistida, porque a gente começa a perder massa muscular, e a gente começa a ter aquela sensação, como eu escuto lá no consultório, eu estou derretendo. E o derreter numa corrida, você passa muito tempo, horas na meia, na maratona, naquele impacto, tem que ter um trabalho de fortalecimento para você poder fazer a sua maratona, meia maratona, seus 10, seus 5, seja lá qual for a sua atividade física da melhor forma possível, com um trabalho de fortalecimento para que essa corrida seja perpétua, longeva e você leve aí ao longo da sua vida para sempre. É isso aí. E assim, Ju, como é que você... Suas pacientes, né, chegam lá no consultório e aí, obrigada, meu anjo. E aí já chegam dizendo assim, Juliana, eu não sei o que eu faço. Como é essa abordagem? Quais são as maiores queixas das mulheres mais maduras quando chegam no teu consultório e que ainda não têm a consciência do que está acontecendo no corpo dela? A maior dor, hoje em dia, das mulheres da menopausa, que são os sintomas, é a falta de sono. Quem não dorme não tem disposição. Quem não tem disposição desencadeia todo um processo fisiológico, hormonal e sensível com relação a tudo. Quem não dorme não tem disposição para nada, né? Então é uma cascata onde você altera os hormônios que já estão alterados e dificulta mais ainda esse processo. O cortisol é ativado, a resistência insulina é aumentada. Então tudo isso gera uma cascata onde você não tem energia. Então a pessoa já está sensível, a pessoa já está meio deprimida. E a pessoa que não tem energia, ela não vai pensar em fazer atividade física. Aí eu explico, eu falo da importância de você reverter esse processo, onde você pode, através aí, ou de uma reposição hormonal, ou então de alguns suplementos, como magnésio, como triptofano, de você conseguir ter um sono de qualidade e você começar a insistir, nem que seja menos. Você vai fazer atividade física, caminhe, depois você caminha, você corre um pouquinho, depois você vai para a musculação. Esse processo do dia fazendo atividade física, à noite você vai ter mais sono, então à noite você vai tentar melhorar esse sono e você não pode desistir. Você não pode achar, porque você não está dormindo, você não vai fazer atividade física.
Então você tem que insistir nisso aí e fazer com que esse processo fisiológico que a gente passa, umas mais, outras menos, mais natural do processo da menopausa, faça de você e você assim, se entenda e que você precisa fazer uma atividade física paralela a isso. Os sintomas do calor, da irritabilidade, da sensibilidade, da baixa de libido, muitos homens não entendem esse processo da menopausa das mulheres. Então, em vez de ajudar, empurra elas para baixo. O acúmulo da gordura abdominal, aquela gordura abdominal que muito incomoda todas nós mulheres, quem quer ter pochete, quem você quer sentir quadrada, a mulher vai ficando naquele projeto quadrado, então se olhar no espelho e não se reconhecer mais, é uma coisa que deprime muito as mulheres. A atividade física vai conseguir reverter isso aí através da alimentação balanceada também. Então eu explico que o caso delas é o caso de todas nós. Agora, quem resolve mudar, quem resolve fazer por onde aquilo ali não acontecer, vai sair na frente e a gente consegue, porque são várias e várias e várias mulheres que eu pego no consultório e se transformam. E eram mulheres com sarcopenia e começaram a ganhar massa muscular, eram mulheres que tinham uma pochete abdominal de percentual de gordura de 40, hoje tem um percentual de 28, que é um percentual normal para nós mulheres. Então, se elas conseguem, porque as outras não conseguem? Basta apenas o entendimento, o acompanhamento, clareza, né? E a clareza de entender que é um processo mais difícil do que a gente é aos 20 e aos 30, mas que não é impossível. É só realmente ter um pouco de boa vontade, orientação e entendimento. Perfeito. Eu escuto falar muito, sabe, Ju, as meninas, principalmente assim, eu tenho um grupo, né, que tem muitas mulheres não na minha faixa etária, porque eu já sou mais velha do que muitas delas, mas eu já passei por digamos assim, uma crise, eu acho que foi quando eu rompi a barreira e que, apesar de ter consciência, mas era muito mais forte que eu. Então, naquele momento, eu eu queria ficar isolada, eu queria ficar comigo mesma, eu não queria estar com ninguém, não queria conversa. E uma das coisas que realmente me fez mudar esse estado foi justamente buscar informação. Hoje em dia a internet nos traz informações de todos os níveis, mas nem sempre são qualificadas. Exatamente. E eu te conheço há um monte de tempo, a gente já teve inúmeras experiências juntas que nos traz assim uma confiança de conversa, de tudo mais. E é importante que a mulher, nesse momento, ela seja honesta com ela mesma. Não é verdade? Então, assim, o que é que a nutrição, juntamente com a atividade física, pode colaborar? Porque você falou de magnésio, eu sei que tem vários suplementos que a gente pode naturalmente ajudar e também que é individualizado. Cada mulher vai responder de um jeito, até porque os sintomas não são iguais. Mas você acredita que, por exemplo, essa falta de libido, que é um dos pontos bem sensíveis, né? A mulher já chega dizendo, estou desanimada, não quero conversa com ninguém, nem com o meu marido. Então, existem essas situações que a alimentação regrada e a alimentação direcionada vai ajudar nisso aí também. Super existe. Agora, a questão da libido, tá? São vários pontos, não só na questão da alimentação. Primeiro, quando chega na menopausa, a gente já deve vir de um casamento de anos e anos e anos, né? Então, a pessoa já está no parceiro de muitos anos. Isso. Aí encontra aquele parceiro que já não é da mesma idade, que não te apoia, né? Que não te ajuda nesse processo. Se para você é difícil, imagina para ele que está ali do lado que não tem esse entendimento. E que sequer está passando não entende de várias formas. Exatamente. A mulher começa a sentir dor pelo ressecamento, né? Porque quase sempre tem ressecamento. Então, uma coisa que você já não está com vontade, não tem um apoio, vai sentir dor, quem quer fazer? Ninguém quer fazer, né? Ninguém quer fazer. E hoje em dia, é na raça. A gente vive um mundo onde a gente não se obriga, as mulheres acordaram, então a gente não se obriga mais a nada. A gente faz se a gente quiser. Isso. Né? A gente não faz mais para agradar ninguém. Né? Então é uma coisa que realmente a gente só faz pela nossa vontade. Né? Então tudo isso mudou. Então isso afeta muito na questão da libido. Mas em relação à alimentação, tá? As pessoas entendem, tanto na menopausa como uma diabetes, como na hipertensão, como qualquer coisa, que uma dieta que é anti-inflamatória, é uma dieta de vida, é uma dieta onde você se sente
feliz, onde a digestão é feita de uma forma leve. Uma pessoa que vai comer um hambúrguer, uma pizza, ela não vai fazer digestão da mesma forma que a pessoa que come um peito de frango com uma salada. Então você está no processo da menopausa, que é um processo inflamatório, que é um processo catabólico, que é um processo destrutivo a nível de sentimentos. Então você está mais sensível, você está mais depressiva. A digestão de um hambúrguer, de uma pizza ou de alimentos muito gordos, açucarados, vai te dar aquela euforia, que a insulina vai dar aquele pico máximo, quando você vai ter aquela euforia. Mas quando começar a digestão, vai vir o banzo. Aí vai aquela coisa que foi do álcool, né? É aquela subida e de repente aquela queda. Exatamente. E você fica aí nessa coisa lenta, sem graça, com raiva, arrependida porque comeu. Tudo isso gera uma cascata de emoções, de depressão, de tudo. Então a alimentação, se você adota uma alimentação saudável, uma alimentação à base do que você faz, do que eu faço, frutas, verduras, raízes, alimentos naturais, você se sente bem, porque o teu corpo não gera uma demanda de energia, o fluxo de sangue que é voltado para a digestão é pouco, então você fica mais leve, você flui melhor, a oxigenação do cérebro fica bem mais tranquila, você dorme melhor. Então toda essa cascata com relação aos alimentos, você voltar a relação ao sono, você comer um abacate à noite, você comer um chocolate amargo, o triptofano, recebe toda a serotonina, te ajuda no processo do sono. Então são várias estratégias alimentares que a gente pode fazer a nível de você melhorar todos os sintomas no processo da menopausa. E eu não acredito a pessoa que diz que a alimentação saudável ela seja desprazerosa, que ela seja sem graça, porque o que a gente sente com relação a gente se alimentar bem é uma coisa que só quem vive uma alimentação, só quem sabe o que é você fazer uma atividade física, né, alimentada, bem nutrida, você dormir bem alimentada, nutrida, proporciona. Estou falando da parte estética, tá? Estou falando da parte mesmo de tudo, de vida, de sono, de você ter energia para as coisas, e você fica menos deprimida, porque a alimentação errada traz depressão. Exatamente. Uma alimentação certa traz felicidade, traz euforia, traz energia, é vida. Alimento é vida, nós somos o que nós comemos. É isso aí. Inclusive, eu me lembro muito, a gente já conversou sobre isso, sobre a questão dos picos glicêmicos, né? Imagina só, você já está com seus hormônios subindo e descendo, naquela agonia que você não tem como identificar o que é. E de repente você, além disso, você tem uma alimentação que tem um índice glicêmico gigante, onde vai acontecer novamente esses... Uma carga de gordura também muito grande, né? Não só na parte da glicemia, mas também na parte da gordura. Pois é, então, quando você está desequilibrado, você não tem uma orientação, enfim, é falta de informação mesmo. Então, assim, é importante, muito importante que seja indicado, que seja trabalhado junto com a pessoa, com o profissional. Por exemplo, Ju, ela se especializou em mulheres na menopausa. Eu vejo, e assim, é engraçado também, né, Ju, porque a gente olha você assim, uma mulher, um mulherão, aquela mulher que tá assim, no shape, uma mulher quase idosa, linda, quase idosa. É uma afronta, tá entendendo? Dizer que uma pessoa dessa é quase idosa. Mas mudando os parâmetros, os paradigmas, na verdade, das modelos, porque, sei lá, há 20 anos atrás, a gente quando falava de uma pessoa de 60 anos, a gente já via uma senhorinha, quase que com óculos daquele, né, fazendo crochê numa cadeira de balanço, né? E hoje em dia a mulherada tá virada no giraia. Com certeza. É isso. Então, assim, a gente tem realmente que buscar a informação correta. Então, procurar profissionais que tenham esta informação direcionada para o que você está passando é o primeiro passo. Certeza. E a comparação. Lá no consultório, como é que as mulheres se colocam? Por exemplo, às vezes elas ficam querendo ser o que eram. E outras vezes elas querem ser o que outras pessoas são. Como é que você consegue aí, digamos assim, desmistificar isso para que a pessoa entenda a realidade e como deve ser trabalhado? As pessoas que viram meu consultório antigo, né, na minha foto na parede, acho que você chegou a ver, era um painel, uma corrida, né, parada olhando. E tem várias pessoas, principalmente meninas jovens, que olhavam para aquela foto e começavam a chorar. Aí elas choravam e eu olhava, por que você está chorando? Assim, eu nunca vou ser desse jeito. Então eu vim de uma época onde a gente se comparava com a vizinha, com o pessoal da nossa sala, o pessoal do curso de inglês. Hoje as pessoas se comparam com milhões de pessoas, porque as redes sociais trouxeram muita informação, mas trouxeram também muita ansiedade.
Porque a gente se compara, a gente, quando eu falo a humanidade, Sim. né, tá sempre se comparando com pessoas, sempre vai ter gente mais bonita, gente mais feia, gente mais rica, gente mais poderosa, gente que mente mais, porque nem sempre tudo que tá ali é o Não, o que verdadeiro. está na rede é o social, na real. verdade, é uma grande Fantasia, seleção de momentos, porque ninguém mostra o olho remelado, nem, A vida é a vida. nem a coriza escorrendo do dia a dia. Exatamente. Não é verdade? A gente não acorda linda e maravilhosa. A gente se produz, a gente se prepara para atender um cliente, a gente se prepara para estar ali, enfim. E as pessoas se comparam com isso, né? Então as mulheres quando chegam lá sensibilizadas, né, dizendo assim, eu nunca tive essa barriga, eu nunca tive essa flacidez, meu cabelo era assim vasto, a minha pele era desse jeito, então elas vêm muito sensibilizadas com relação a isso. E me olham assim de uma forma e me perguntam assim, como é que você consegue chegar na idade que você está, né? Você fez procedimento, você fez plástico, eu disse, não, gente, eu nunca fiz nada, eu só fiz uma coisa que é básico da vida toda, que é uma alimentação boa, atividade física regular, sono de qualidade e uma cabeça voltada para o que eu sou. Eu posso ser melhor do que eu comparar com eu mesma, eu melhorar a minha própria versão, eu não querer me comparar com ninguém, eu não querer fazer procedimentos para mudar uma coisa que não tem como mudar, eu ficar me montando determinado. Quando a gente se aceita e a gente entende a importância de uma alimentação, de atividade física, tudo fica mais fácil. É verdade. Então a gente consegue voltar para o que a gente era antes, na nossa melhor versão, na nossa própria pessoa, através da alimentação e alimentação. E eu passo a segurança para elas, eu passo essa coisa do poder, porque eu estou do lado delas, porque muitas se sentem sozinhas, acham que não vão conseguir, que não vão ter apoio, que já foram para alguém, outro nutricionista, ou algum que manda mensagem, a pessoa não responde, quer mudar algum tipo de alimentação, da dieta, alguma coisa que não se encaixou e a pessoa não vai dar esse retorno. E eu estou muito presente na vida de todas as mulheres, porque eu sei da necessidade de cada um, principalmente aquelas que precisam que eu esteja mais do lado delas naquele determinado momento. Então elas se sentem seguras e eu passo para elas, por experiência, porque as palavras famosas, exemplos, arrastam. E quando a gente fala e a gente mostra que a gente é o que elas gostariam de ser, fica mais fácil. Então eu consigo ter esse engajamento com minhas pacientes em função do que eu prego e do que eu faço. Perfeito, perfeito. Tem alguma história, por exemplo, no seu consultório, de uma mulher que se transformou nesse processo, que vocês realmente, pô, essa mulher era uma pessoa quando chegou e hoje ela está... Porque assim, é massa escutar isso que você falou, sabe? Essa questão do que você falou agora. É olhar para si, é aceitar o que você é e trabalhar em você, parar com essas comparações. Eu acho que é o primeiro passo para qualquer coisa. Porque a realidade de cada um é a realidade de cada um. Suara, que sempre foi atleta, é diferente de uma pessoa que nunca foi atleta e começa agora. Por exemplo. Estou dando um exemplo porque assim, já me perguntaram, você assim, você começou a correr só há 8 anos? Assim, não, minha gente, eu sempre fui atleta na minha vida. Então assim, eu tenho uma vida esportiva, então eu tenho uma memória muscular, eu tenho uma memória de hábitos saudáveis. Não foi da noite para o dia. Então, isso que você colocou é muito bacana. E eu queria saber se você tem algum consultório assim, eu acho que deve ter inúmeras, mas assim, me conta uma que você faz, caramba, que orgulho, né? Eu consegui ajudar realmente essa pessoa. Não precisa dizer o nome, claro, mas conta a história dela pra gente. Não, mas eu faço questão de falar o nome dela. Ah, é? Faço questão de falar o tempo todo. Ana Carolina Vasconcelos. Ai, que Ana foi uma pessoa que chegou para mim no processo da perimenopausa, com depressão, um percentual de gordura muito alto, uma autoestima baixa, com todos os sintomas que a gente já sabe com relação à menopausa e também com taxas alteradas. E ela, quando começou comigo no primeiro dia que ela chegou, ela ia fazer um cruzeiro com o marido. Cruzeiro, né? Que é o maior programa de engorda. De engorda, 6 refeições na vida. Quando eu falando pra ela, explicando tudo pra ela, ela me olhava, ela me fixava assim, sabe? Com aquele olhar assim, sabe quem tava... Eu notava uma coisa diferente, é como se ela estivesse virando a chave naquele momento, assim, tudo que eu estivesse falando para ela, estivesse captando, assim, ela queria captar todas as coisas. Aí no final da consulta eu disse, olha, eu sei que você vai entrar no cruzeiro, então faz assim, quando você terminar, se fizer sua volta, você terminar, você começa a dieta e a gente se encontra daqui uns 2 meses. Ela disse, não, eu vou começar amanhã. Aí eu disse, você vai começar entrando no navio, vai passar quase um mês viajando, ela disse, eu vou começar no navio. E ela começou no navio.
e ela se transformou. Hoje ela é referência, hoje ela é uma influenciadora, hoje ela arrasta milhares de mulheres também com esse propósito. Ela hoje em dia é como nós, malhada, sarada, né? Uma pessoa assim que vende energia, que mostra energia, que passa toda essa energia de uma mulher que venceu na menopausa, um pouco mais, tu tem 50, né? É, 50. Ela tem 53 anos de idade, mas foi uma transformação. Ela sempre, quando fala nas redes sociais, que ela fala de mim, ela fala com todo. E foi um dia assim, Juliana que entrou na vida dela para transformar o quanto ela é, hoje é uma amiga que eu amo de paixão. A gente fomos além do consultório, como tantas outras também que se transformaram também em amigas, mas ela hoje é uma referência para todas essas mulheres que acham que não conseguem, que acham que não podem, que comparar com a Juliana, que teve uma vida toda de alimentação saudável, de atividade física, que tem uma história, né, de modelo, de educadora física, tudo. Para a Juliana é fácil, porque a Juliana viveu isso. Ela não, ela começou aos 50 anos de idade. Foi quando ela deu o pontapé inicial, eu vou mudar a minha vida e a minha história. E ela mudou. É uma história linda. Caramba, vê só. Quando você pensa que acabou-se, na verdade, como Juliana começou, é uma nova era. Então, cada hora é momento de você celebrar uma oportunidade que a vida está te dando de você realmente ter escolhas bacanas e decidir. E Ju, você falou uma coisa que eu também trago para minha vivência. Por exemplo, eu nunca deixo para amanhã, se eu marquei uma consulta, eu digo, pô, eu não preciso deixar para chegar à consulta para começar. Se eu já decidi hoje que eu vou me reeducar para alguma coisa, por que não eu começar com o que eu tenho, dos meus limites? Isso. Hoje, quando eu chegar lá, ela vai avaliar e vai reorganizar a minha rotina, orientar de acordo com minhas necessidades, minhas possibilidades. Mas por que não hoje? Por que esperar segunda-feira? Por que esperar o ano que vem? Né? Então, assim, as mulheres realmente, quando elas têm essa consciência, quando elas têm a informação correta, que elas estão decididas, elas são muito capazes. E a história de Ana é inspiradora. Então, depois deixa aí o arroba dela para a gente já mostrar para as pessoas que uma mulher madura iniciou e transformou não só a si própria, mas é inspiração para tantas outras. Transforma muitas mulheres. E essa minha fala com ela, dela começar depois do navio, foi em função das mulheres que estão sempre postergando a coisa, né? Estão sempre jogando lá para frente alguma coisa que ela pode estar incomodando para eu começar amanhã. Mas se eu mando começar amanhã, aí as pessoas têm essa fala. Ela é muito crítica, ela é muito severa na relação. Eu tenho uma fama de ser muito durona com relação à alimentação, e não sou. Né? Eu sou uma pessoa que eu me moldo à realidade do paciente, eu faço de uma forma confortável, que o paciente consiga fazer a dieta, gerando a expectativa de acordo com o que ele está disposto também a abrir mão. Sim. Né? Que ele corresponda ao que ele quer ter de resultado, que ele também está abrindo mão, disposto a deixar de fazer. Né? Então, assim, por ter essa visão das pessoas, então, assim, eu dou essa opção da pessoa começar depois, como agora mesmo, esse mesmo consultório. Pessoas que estão chegando, eu disse, se quiser voltar só em fevereiro, viu, fique tranquila, tudo bem. Porque o mês de férias, né, normalmente as pessoas... Uns dizem, não, eu vou começar agora. Outros dizem, obrigada, tá? Realmente esse mês vai ser complicado. Em fevereiro eu começo. Então, assim, eu dou essa opção para a pessoa. E a rotina das mulheres que estão, assim, passando por esse momento de descoberta? A rotina que eu digo assim, a frequência de consulta, ela é igual a um paciente que não está nesse momento? Ou ela tem algum diferencial, assim, precisa de um cuidado maior, de um apoio maior, de um suporte diferenciado? Precisa de um suporte maior, de um apoio maior, porque existe, além de existir a coisa da transformação com relação ao ganho de massa muscular, perda de gordura corporal, existe o emocional que está abalado. Então, você saber que daqui a um mês você vai estar lá comigo, né, falando comigo, trazendo resultados, a gente trocando ideias, ajustando. Então, essas mulheres ficam mais próximas com relação a essa necessidade desse acompanhamento, já que é um momento diferente, especial da mulher. Entendi. Pois é, eu fico assim imaginando que não é fácil a gente se convencer que a gente precisa, né? Essa descoberta, na verdade, é uma descoberta que vai romper aí barreiras da gente. A gente dizer, poxa, eu envelheci. Muita gente, a vaidade hoje, por exemplo, é um big obstáculo, porque muita gente não assume que
que está naquele momento. E assim, é mais um fator, né? Porque envelhecer hoje é sinônimo de ficar feia. Minha gente, olha isso aqui. Né? Não, a gente é bonita em qualquer fase, porque a beleza está dentro da gente. Eu sempre costumo dizer isso, se você estiver bem com você, você vai conseguir resolver melhor seus problemas. Então, essa conversa com você mesmo e tendo uma pessoa que possa estar dando esse suporte é fundamental. E assim, quando eu fazia acompanhamento com Ju, por exemplo, eu me sentia muito acolhida, porque tantas coisas a gente falava, nutrição era 10%. Mas tantas coisas eram faladas, eu não estava passando, por exemplo, por esse momento, mas a gente se conectava, e essa conexão com o profissional é muito importante. E nessa fase é mais importante ainda, porque realmente existem esses altos e baixos. Agora, Ju, a corrida para você. Tem muita mulher correndo, chegando no teu consultório na menopausa. Muitas. E a primeira coisa que eu falo para elas é que eu entendo o amor pela corrida, porque eu amo corrida, por mim eu correria todos os dias. Diminui muito meu volume de corrida, hoje eu corro 2 vezes por semana. Por quê? Porque a gente realmente tem dificuldade maior em manter a massa muscular quando a gente faz corridas, e principalmente corridas de grande distância. Isso é fato. Né? A gente já não tem mais a colágeno, a gente não tem mais a elastina, mas a gente se alimenta bem, a gente toma creatina, a gente faz trabalho de resistência. Então a corrida, para esse momento, é bom, mas também sem fazer grandes exageros. Priorizar o trabalho de fortalecimento, de resistência, né? Que é a musculação, que é o que vai dar pra gente a autonomia, vai dar pra gente essa massa muscular, sustentação dessa pele que começa a ficar flácida, força nas pernas pra gente conseguir aí andar, subir, fazer tudo que a gente precisa fazer na idade mais madura mesmo, na velhice mesmo, porque a menopausa não é a velhice, né? A menopausa é apenas o final da nossa fertilidade, mas o início da nossa nova jovialidade, que a gente começa a ganhar outras coisas em função disso. Eu posso dizer que eu estou na menopausa com todo orgulho, que eu estou na minha melhor fase de vida. Não falo só esteticamente, mas eu falo com cabeça, né? Porque os filhos tudo grande, tudo criado, sendo avó, em outro momento de vida. Então a gente tem que ter essa autonomia, pensando lá na frente, quando a gente se tornar uma idosa de verdade, né? Uma idosa com 80, 90 anos, a gente conseguir continuar correndo, a gente conseguir continuar levando netos, passeando com os netos, quem sabe esquiando, quem sabe escalando, quem sabe fazendo coisa. E hoje em dia, idosos pulando paraquedas, idosos que eu falo idosos, né? Não é idosos, né? Fazendo essas coisas todas. Eu já estou imaginando, sabe por quê, Ju? Daqui a alguns anos, do jeito que a gente tá, os parâmetros, os idosos não vão ser só idosos, vão ser idosos. Exatamente. Né? Nós estamos evoluindo e trabalhando para isso. Né? Então, assim, eu sempre falo para elas que a corrida é linda, é maravilhosa, é uma coisa que hoje em dia é uma febre mundial, né? A gente vê cada vez mais pessoas correndo, cada vez mais pessoas engajadas com isso. Massa, ótimo, mas tem que ter trabalho resistente. Não pode focar só na corrida, porque essa corrida que hoje para você é maravilhosa, é um privilégio, te ajuda a perder peso, mas perde peso pela massa muscular se você não fizer um trabalho de acompanhamento resistido e uma alimentação balanceada. A gente entrou no mundo hoje, né, o mundo dessas injeções, dessas canetas emagrecedoras, as pessoas estão priorizando serem magras. Mas ser magra pela massa muscular não é saudável. Aí você ainda vem e inventa a corrida. Você toma injeção, você bloqueia a sua vontade de comer, come pouco, nem come carboidrato, nem come proteína, e vai correr. Isso é uma bomba relógio, né? Isso é um tiro no pé. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo, exatamente. E na menopausa, mais ainda, porque vai vir uma sarcopenia associada a uma osteopenia. Vamos lá, vamos calma, muita calma nessa hora. A pessoa está falando termos muito técnicos, porque eu, por exemplo, preciso que você seja mais didática. Faz de conta que eu tenho 3 anos de idade. Vamos definir esses nomes, saca? Sarcopenia é a perda da massa muscular. Certo. E a gente já tem essa perda naturalmente no processo da menopausa, pela baixa dos estrógenos, progesterona e testosterona. E quando a gente começa a ter uma perda de peso alta, porque as canetas emagrecedoras eles proporcionam essa perda de peso, e você associa uma atividade física de volume, que é a corrida,
e que também não ajuda no processo de construção de músculo. Certo. Então você junta 3 fatores: menopausa, exercício resistido e a pouca comida. Isso vai lhe causar o quê? Uma perda da massa muscular. Sem músculo, o osso não tem sustentação. Essa falta de sustentação vai causar uma osteopenia. Osteopenia. É uma fragilidade na parte óssea. Aí as fraturas, Fraturas decorrentes disso que vem a osteoporose. inclusive fraturas de exercício físico, porque a corrida a gente ouve falar demais em fratura por estresse, né? Exatamente. Que Imagina acontece. um exercício impacto, você ali o tempo todo, ali 1 hora, 2 horas, e a gente escuta muito, fulaninho caiu e quebrou a perna. Não, ele quebrou a perna e caiu, porque o osso estava tão poroso, estava tão fragilizado, que ele quebra e cai. Se você tiver músculo, isso não acontece. Então, músculo, como eu vou dizer, músculo é vida, músculo é autonomia, a gente precisa ter massa muscular, a gente querer ser corredora. Pra ser uma velhinha bem enxuta, né? Podendo levantar as coisinhas direito. Exatamente, porque não adianta ter a parte cardiovascular, você ter toda a energia, você ter toda essa demanda de coisa, você não conseguir agachar, pegar uma sacola e levantar, não pegar um neto, pegar um bisneto, pegar nada, porque você vai ter fôlego, mas não tem força. Tu tem força pra pegar um neto de um lado e um neto do outro, né não? Com certeza. E levantar, e ainda... jogar pra cima e rodar. Adoro. E por falar nisso, como é que tá a vovozinha aí? Maravilhosa, a sensação de ser avó é melhor do que ser mãe, porque a gente é uma mãe sem responsabilidade. Olha pra Uma aí. mãe que brinca, e quando é de noite você entrega, tchau, vovó tá indo embora. Fica aí, amanhã eu volto. É bom demais, é um filho, é um amor dobrado, né? É um filho que você ama incondicionalmente, que trouxe um outro filho que você ama duplamente. É uma coisa assim que só quem vive é quem... É quem sabe, né? Quem sabe realmente definir. Como a menopausa, eu vejo pessoas falando de menopausa, homem falando de menopausa. É ridículo, sabe, é ridículo. menopausa, né? Pessoas muito jovens falando de menopausa, a gente pode falar de menopausa, a gente vive a menopausa. Ah, você falou agora, desculpa, Ju, te interromper. Você falou de pessoas jovens falando menopausa. E aí eu me lembrei de uma coisa. Pessoas jovens fazendo reposição hormonal. Aí já entra no processo da vaidade, né? Essa coisa já entra na vaidade, porque o mundo se perdeu. É onde a vaidade está na frente da saúde. As pessoas começam a priorizar a vaidade e esquecem que lá na frente aquela saúde vai ser conturbada com relação a isso. Quando a gente começa a fazer uma reposição hormonal sem necessidade, a sua parte fisiológica, a sua produção normal, os seus hormônios, eles param. Se eu trago de fora, por que eu vou produzir? O corpo responde. Responde, da mesma forma responde. Então você começa a induzir uma menopausa precoce. Hoje no consultório, eu pego mulheres na menopausa, na média, de 45 anos. Isso não existia. A nossa média Brasil é 53. Hoje mulheres, assim, até 50, já estão todas na menopausa. Posso dizer que 70% das mulheres hoje, de 50 anos, já estão na menopausa. Isso não é um dado normal. Isso vem de uns anos para cá. Eu entrei na menopausa com 35. Você é uma pessoa que entra na menopausa antes dos 50, né? Eu entrei na menopausa, eu comecei a sentir os sintomas fortes mesmo do ano passado para esse ano. Então, assim, foi a transição mais forte para mim. Assim, o momento mais forte para mim foi justamente entre 49 e 50 anos. Meus hormônios estavam super certinhos até os 49. O último exame que eu fiz estava super certinho. Aí, no começo deste ano, foi que eu senti foi visto no exame que meu estradiol tinha despencado. E aí foi quando minha médica disse, Suara, realmente agora está constatado que você entrou no processo da menopausa. Mas a média hoje lá no consultório, eu posso dizer que é 48 anos. Então, assim, são muito jovens. Mas gente que começam antes, né? Chipes da beleza, excesso de hormônios sintéticos, né? Que são os anabólicos, né? As oxandrolona da vida, nobrolona, timbolona, são os hormônios que não são os videntes, não são que o nosso corpo fabrica, são os hormônios que são artificiais. E tem todas as consequências, o resultado vem. Todo mundo fica malhado, todo mundo fica... Eu passo uma vida escutando que eu tomo anabolizante. Se eu faço anabolizante, primeiro que não tinha cabelo, né, o corpo muda, é diferente. A voz muda. A perna é diferente, a bunda é diferente, o abdômen é diferente. A gente nota, a gente vê uma pessoa fisiologicamente, né, quando ela tem um anabólico no corpo dela, é uma hipertrofia sarcoplasmática, é uma coisa diferente. Não é uma coisa natural, que a gente olha para a pessoa e diz, eu acho que ela treina, eu acho que ela é uma pessoa que faz atividade física. O fitness é um corpo harmonioso de uma pessoa que faz atividade física, não aquela coisa mais hipertrofiada. Então eu só acho que as pessoas estão fazendo uso desnecessário, esquecendo que lá na frente essa conta vai ser paga, e às vezes é muito caro. E
O que eu percebo, assim, eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas assim, o que eu percebo é que, por ser uma coisa nova, nova no sentido de ser tá popularizado há um tempo pra cá, que as pessoas estão tendo mais acesso. Porque, assim, o povo começa a fazer dinheiro e diminui o preço, a gente não sabe nem o que está colocando. Vamos combinar que a grande verdade é essa. Tem muita gente colocando. Você não sabe o que é que está ali. Você tem que confiar muito no profissional. De repente, a quantidade, enfim, e as coisas que são colocadas no chip. Estou falando de chip porque é o que é mais vendido, né? Mais vendido, assim. A gente não sabe efetivamente qual é o efeito que isso vai gerar lá no futuro. O que eu ouço falar, assim, minha médica é super conservadora, ela disse, Suara, olha, a gente tem inúmeros, fale com o seu nutricionista, veja as possibilidades, ela até passou um negócio natural para mim, para melhorar o humor, questão de ficar mais tranquila. A gente não corresse. Menino, eu acho que eu tava. Eu vou lhe dizer. Eu vou. Uma gaiola aqui. Eu vou lhe dizer com toda sinceridade. Eu acho que a corrida, ela tem, pra mim, o maior benefício, que é realmente essa possibilidade de me acalmar. Isso pra mim, assim, naturalmente, a corrida, ela já me mostra muito claramente. Então, assim, se eu não corresse, realmente, eu acho que eu matava um. Porque Só que você é uma pessoa que corre dessa consciência, você consegue ter massa muscular, você é uma pessoa que não se lesiona, porque você faz um trabalho de fortalecimento. Eu acompanho você nas redes sociais e vejo que você trabalha fortalecimento, você trabalha perna, trabalha adutor, faz um trabalho voltado para a corrida, que essas pessoas deveriam fazer. Isso. Somente correto, atletas como você de maratona, né? Não é o que a gente vê por aí. Exatamente. Então isso tem que ser uma coisa que tem que ser focado, priorizado, falado, né? E a saúde, né, da gente tem que ser priorizada, na verdade, né, Ju? Pensando nisso. Inclusive, no episódio passado, quando a gente estava falando ali com a doutora Valéria, a gente falou muito sobre a questão de respeito, né, aos exames, de observar bem, de se sentir, de não menosprezar os sintomas. E a menopausa, muitas vezes, a gente acha que está ali de mau humor, né, que é uma TPM. Mas a TPM se prolongou um pouquinho mais. Tá estranha. Tá estranha. Não, eu agora tô sentindo um calor. Não, mas é porque Recife é quente, né? Não, mas assim, eu não dormi, não. Deve ter sido qualquer coisinha que... Não, hoje eu não tô... Deve estar com algum problema. Então, assim, é importante que a gente realmente se atente aos pequenos sinais e que mantenha realmente essa rotina de fazer exames, para que a gente possa entender as mudanças na hora que elas estiverem, fora essas outras que a gente naturalmente já percebe. E procurar efetivamente pessoas que tenham, né, expertise, para que possa dar o assessoramento para a gente. Ano novo chegou aqui para abrir esse ano de 2026 com essa mulher que eu amo, uma mulher incrível, uma pessoa que eu tenho no coração, que é minha amigona, assim, e que sempre traz algo a brilhantar, a crescer nas vidas da gente, sobretudo nas pacientes dela, que ela abraça com tanto carinho. Ju, dá uma mensagem de início de ano aí para as pessoas que estão, assim, nesse momento agora, de repente fazendo check-ups e querendo aí uma luz. Meninas, começo de ano, vida nova, não se sintam esquisitas, não se sintam abandonadas, né? A menopausa, como a gente falou aqui, ela não é o fim, ela é o fim da fertilidade, mas o início de uma nova fase. A gente pode também ter tantos benefícios, apesar de tudo que a gente falou com relação a sintomas, a tudo, mas a gente ganha tudo na vida, a gente perde de um lado, a gente ganha de outro. Vamos fazer dela a nossa melhor fase, a nossa fase mais linda, mais plena, mais libertadora. Nós somos lindas em todas as idades, mas podemos ser mais lindas ainda nesse processo da menopausa. Incluam atividade física na vida de vocês, façam seus recaps, se alimentem bem, a alimentação é vida, a alimentação é luz, a alimentação vai fazer com que você transforme a sua vida, a sua energia, seu sono,
tudo, é muito importante. No meu Instagram eu procuro lá motivar todas vocês, todos os dias quando eu acordo. Se eu não botar uma foto, vão vir pelo menos lá dezenas de mensagens. Cadê você? Onde você está? Aconteceu alguma coisa? Eu esperei você lá para me motivar. Entendeu? Então nós somos uma corrente do bem, uma corrente de mulheres que incentivam eu, Clara e todas as outras que estão lá, né? Cada uma no seu tempo, cada uma com a sua história. Mas o objetivo da gente é mostrar, fortalecer cada uma e mostrar que a gente é linda em qualquer idade, que a menopausa pode ser sim maravilhosa, enriquecedora, libertadora. Então que esse momento aqui do nosso encontro e para vocês aí essa mensagem de começo de ano, com o pé direito para todas nós, na menopausa, sem menopausa, mais felicidade, saúde e uma cabeça boa, que é o que está precisando. É verdade. E mulher, quando tá bem, a família fica bem. Vamos combinar, porque a gente é realmente o centro. Nós estamos no patamar da pirâmide. Exatamente. Então vamos embora, meu povo. Compartilhem esse vídeo maravilhoso, essas informações maravilhosas. Se tiverem dúvidas, no Instagram de Ju, vocês mandam mensagens. Ela atende no consultório no Rio Mar. Maravilhosa, acolhedora. Procurem saber, procurem se informar, porque realmente a informação é a base de tudo. Curtam, compartilhem com pessoas que vocês conhecem que estão passando por um momentinho assim, que pode não estar percebendo, né? Um like bem bacana e sigam o nosso Instagram, nossa página, porque realmente aqui o conteúdo é sempre priorizando o melhor para vocês. E vamos embora começar 2026 com o pé direito, mas também com o pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito, porque a corrida é isso aí. Simbora, até a próxima. Até amanhã tem corrida. Sábado. É isso aí. E vamos embora para mais episódios maravilhosos como esse. Beijo. Tá sujo, Alex.